Pessoal, boa noite mais uma vez, dando início a esse nosso evento. Hoje nós estamos dando início ao primeiro evento da série Cidadanias da Comissão de Direito Internacional. Então hoje nós falaremos sobre o tema nacionalidade brasileira, visto. Deu um problema no áudio, não sei se foi só aqui. Então, exatamente. Deu para escutar daqui também. Maravilha. Continuando, hoje é o primeiro evento da série Cidadanias, proporcionado pela Comissão de Direito Internacional da OAB Santana. E essa série, ela busca esgotar o tema das mais variadas perspectivas. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre nacionalidade brasileira, vistos, e uma questão extremamente importante, vinculada, afeta aos direitos humanos, que é a questão dos refugiados. No próximo mês, nós vamos ter um evento também muito bacana para falar sobre a cidadania portuguesa. No mês seguinte, nós iremos falar sobre a cidadania italiana. E pretendemos ainda trazer convidados para falar de outros temas afetos à questão da cidadania, tais como cidadania espanhola, visto canadense, que é um tema, né, bastante procurado. E hoje, quem vai trazer, quem vai facilitar esse tema para a gente da questão da nacionalidade brasileira é a doutora Sheila. Ela é membro da Comissão de Direito Internacional, coordenadora da equipe de voluntários do Instituto Gênesis, então ela faz um trabalho muito bonito com a questão dos refugiados, é especializada também em direito civil, processo civil, e como debatedor nós teremos o doutor Eduardo Montagnini, que é advogado, também é membro da nossa Comissão de Direito Internacional, mestrando em Ciências Jurídicas Forense pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E na noite de hoje, a diretoria da subseção está muito bem representada pelo Dr. Ulício. Quero agradecer aqui publicamente pelo comparecimento, por engrandecer o nosso evento. E se o doutor quiser fazer as considerações iniciais, é com grande alegria que eu te concedo a palavra. Bom, meu boa noite a todos. Primeiro, uma honra estar aqui representando a diretoria da OAB de Santana. Eu fiquei muito feliz, aliás, doutor Bergozzi. Queria deixar claro para o senhor que nessa reunião do senhor fui eu que pedi para estar presente aqui, devido ao tema que os senhores relacionaram. Como o senhor sabe, eu sou professor também, e recentemente eu falei sobre esse tema lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu dou aula na pós-graduação, e o tema é de extrema relevância e o tema é muito atual. E vejo que o senhor coordenou muito bem, dividindo em módulos, porque não há essa possibilidade de discutir um tema dessa grandeza em uma única reunião. Mesmo porque o tema ele viaja, ele navega por muitas variantes aí, né? Só no fato de conseguirmos aí de falarmos de cidadania, nós temos várias maneiras de conseguir essa cidadania. Então, eu deixo meus parabéns para toda a comissão do senhor, na pessoa do senhor, na pessoa da doutora Sheila Cruz, e também meus cumprimentos ao doutor Eduardo Montagnini aí, que vai nos agraciar com a sua palavra. Deus abençoe os senhores, Deus abençoe a Comissão de Direito Internacional e Deus abençoe essa maravilhosa reunião dos senhores. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Deus abençoe realmente essa noite, que com certeza ela vai agregar muito para todos que tiverem, eu diria, a sorte de participar. Como o doutor falou, realmente é um tema amplo, é um tema interessante, é um tema de interesse de muitas pessoas. E agradeço mais uma vez, o doutor engrandece o nosso evento com o seu comparecimento. Eu estou aqui falando com vocês, ao mesmo tempo não para de entrar pessoas, eu tenho que ficar monitorando aqui, por isso que às vezes vocês vão notar que eu estou olhando para o lado, mas se está entrando pessoas aqui, realmente o tema é de interesse e eu tenho certeza que iremos corresponder às expectativas com um conteúdo do mais alto valor. Eu queria até fazer um comentário antes de abrir para a nossa convidada. No banner de divulgação desse evento ficou Cidadania Brasileira, porque
Na verdade, isso acabou soando como um eco da série Cidadanias, que nós vamos falar de uma série de outras cidadanias, mas sendo técnico, sendo estritamente técnico, no ordenamento jurídico brasileiro, o termo correto a ser empregado seria nacionalidade. O ordenamento jurídico brasileiro faz, inclusive, uma distinção entre o que seria nacionalidade, entre o que seria cidadania. A nacionalidade, portanto, seria aquele vínculo entre o indivíduo, vínculo de direitos e deveres entre o indivíduo e o Estado, ao passo que no Brasil, cidadania seria vinculado ao exercício dos direitos políticos, de votar, de ser votado. Então tem essa distinção. Normalmente, na prática, a gente costuma usar nacionalidade e cidadania como se sinônimos fossem, mas existe essa distinção. Então, não estranhe-se ao decorrer deste evento eu usar o termo nacionalidade para ser mais técnico dentro da lógica do ordenamento jurídico brasileiro. Vou adicionar mais uma pessoa que está entrando aqui. Feitas essas considerações iniciais, eu gostaria de dar a palavra para a nossa convidada, para a doutora Sheila, para que ela possa fazer a sua introdução, as suas considerações iniciais. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutor Ricardo. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade que a OAB Santana está fornecendo para a gente de estar participando dessa comissão. É uma comissão bastante importante aqui na região de São Paulo, eu acredito que seja uma das primeiras. E já me dando a oportunidade de falar de um tema bastante importante, como o doutor Olício falou, e também corriqueiro, né? A questão do refúgio, ela já vem sendo discutida e trabalhada a partir de 2012, 2013, quando teve as guerras na Síria, né? E aqui no Brasil, ela se tornou, veio com bastante força a partir de 2014, 2015, quando muitos sírios começaram a solicitar o refúgio para cá, e aí depois vieram os africanos, os haitianos, e agora nós temos uma demanda bastante grande de venezuelanos solicitando refúgio devido à situação atual da Venezuela. E eu preciso voltar atrás e desejar boa noite a todos que estão assistindo a gente. Muito obrigada por estarem aqui. Realmente, uma pequena quebra de protocolo que eu também cometi, né? Não podemos deixar de agradecer pelo comparecimento de todos, são muitas pessoas, né, que se interessaram pelo tema, e esse evento não existiria se não fosse vocês, e se não fosse em razão de vocês, então sintam-se todos muito bem-vindos. Doutora, abrindo, eu fiz uma pequena introdução só para explicar, né, eventualmente uma impropriedade técnica que ficou no nosso banner de divulgação, a questão da nacionalidade, da cidadania, né? A doutora gostaria de fazer alguma consideração? O que seria para as pessoas entenderem essa questão da nacionalidade? O que significa ser um nacional brasileiro, ser um cidadão brasileiro, doutora? Então, a nacionalidade ela está relacionada à qualidade e ao caráter do que é nacional. Né? Então, assim, a gente pode considerar como sendo um conjunto de características que vem a distinguir uma nação. Aqui, por exemplo, o que nós podemos ter como exemplo aqui, o carnaval no Brasil, algumas culinárias, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a questão das invernadas artísticas, do estilo de roupa, né? Então, isso tudo são características brasileiras e também está relacionada à língua, né? Então, assim, ter a nacionalidade brasileira significa que a pessoa faz parte da nação brasileira. Entendo. Então, além da questão do vínculo jurídico, nós temos essa questão da identificação cultural da pessoa, seja na questão religiosa, linguística. Sim, a pessoa que abraça a nacionalidade brasileira, ela vai ter que abraçar toda a questão cultural, aceitar a questão religiosa. O Brasil é um país laico, né? Então, assim, na questão religiosa não existe a discordância, embora a maior parte da população brasileira seja cristã, né? Então, aqui nós respeitamos a decisão de cada pessoa, de cada religião, né, pela laicidade do Estado brasileiro. No âmbito do direito internacional e também no âmbito do direito constitucional, a gente costuma fazer uma distinção entre o nacional, o cidadão nato, e o naturalizado. Sendo que o nato é aquele que adquire a nacionalidade originária por força de lei, é uma concessão do Estado. Enquanto o naturalizado, ele seria aquele que adquire por ato de vontade, ao longo da vida, uma segunda nacionalidade. Quem que seria, no caso, sob o prisma legal, o brasileiro nato, doutora? O brasileiro nato é aquele que ele nasce no solo brasileiro,
ou que ele é filho de brasileiros desde que os pais o registrem nas embaixadas, né, nos locais, nas embaixadas, nos consulados dos países onde essa criança possa ter nascido. Então, assim, o Brasil, ele usa o sistema de jus solis, né? Que é direito de solo. Então, assim, toda pessoa que nasce em território brasileiro, seja ela filha de brasileiro ou filhos de estrangeiros, eles são considerados brasileiros natos. Então, mesmo que um casal de japoneses, eles estão a turismo no Brasil e eles decidem, e eles têm um filho aqui, esse filho que nasce aqui, pelo fato dele nascer dentro do território brasileiro, segundo a lógica do ius solis, ele seria brasileiro. Não precisaria de mais nada. Ele seria brasileiro só pelo fato dele ter nascido aqui. Né? Entendi. Entretanto, vai caber aos pais querer ou não a nacionalidade, que eles podem, como o brasileiro estiver em outro país, registrar o filho no consulado, na embaixada japonesa, para que ele seja cidadão japonês. Então, mesmo o filho de brasileiro, quando ele nasce no exterior, ele tem a possibilidade de ser brasileiro? Ele tem a possibilidade de ser brasileiro também. Ele é considerado brasileiro pelo jus solis. A partir do momento que ele faz a partir do momento que ele faz o reconhecimento, o registro, né, nas embaixadas, nos órgãos competentes brasileiros. Isso é interessante, porque a gente costuma falar que o sistema brasileiro ele seria norteado pelo ius solis, mas nós temos aqui, pelo que a doutora está falando, uma exceção de ius sanguinis. Né? O que seria o ius solis? O ius solis é uma expressão em latim que significa direito pelo solo, enquanto o ius sanguinis seria uma expressão em latim que significa direito pelo sangue. Alguns países, a exemplo de alguns países europeus, o Japão é um outro exemplo, eles transmitem a nacionalidade, a cidadania deles por filiação. Então, você tem direito a ser japonês se você é filho de japonês. Agora, no caso do Brasil, a gente tem como regra, como a doutora falou, para você ser um cidadão nato brasileiro, para você ser um nacional nato brasileiro, teria que nascer em território brasileiro, mas a doutora comentou que tem, então, essa exceção de certa forma, o ius sanguinis, o que torna o nosso sistema como misto. Mesmo o brasileiro nascendo no exterior, sendo filho de pai ou mãe brasileira, se ele se registra numa repartição consular, ele também vai ser um brasileiro nato. Seria isso, doutora? Isso. Ou podem também ser aqueles que nascem no exterior e venham a residir no Brasil, né? Eles têm que optar a qualquer tempo por vir fixar residência no Brasil, né? Ou, depois de atingida a maioridade, ele também pode requerer a nacionalidade brasileira, ainda que os pais não tenham registrado ele em repartição consular. Agora, doutora, uma pergunta que eu tenho certeza que é uma dúvida de muitas pessoas, e é de interesse de muitas pessoas. Estrangeiro casou com brasileiro, ele se torna brasileiro? Existe alguma possibilidade dele se tornar brasileiro por conta do matrimônio? Olha, essa é uma pergunta que provavelmente é esperada por muitas mulheres que têm concebido matrimônio com estrangeiros, né? E até mesmo com os estrangeiros que têm proposto casamento com essas mulheres, né? Ultimamente no Brasil, tem nas embaixadas, na maioria delas africanas e árabes, está tendo uma certa desconfiança da questão do casamento arranjado, né, do casamento por conveniência. Né? Existem muitas agências de matrimônio que têm feito esses casamentos, ou mesmo pessoas com uma índole assim um pouco com a intenção de vir ao Brasil simplesmente para conseguir após o casamento o processo de naturalização, porque o passaporte brasileiro ele é bem quisto em muitos países. Então, assim, a naturalização, ou o processo de nacionalidade, ele não é uma obrigação do Estado em conceder, ela é uma faculdade. E isso vai de acordo com os interesses do Brasil. Então, se a pessoa se casa com um brasileiro, não necessariamente ele já vai ganhar automaticamente a naturalização. Precisam ser preenchidos vários requisitos, né? Como, por exemplo, assim, casou com um brasileiro ou teve filho brasileiro, você precisa comprovar a sua residência de pelo menos 1 ano no Brasil, ter a proficiência na língua portuguesa, isso atualmente através do CELPE-BRAS, e recentemente saiu até na Polícia Federal uma normativa que as aulas não podem ser online, tem que ser presencial. Provavelmente porque está tendo muita fraude na questão de apresentar os documentos. Então, assim, não necessariamente o estrangeiro que se casa com o brasileiro, ele vai
ter o direito em adquirir a naturalização. É uma expectativa, né? Pode ser que ele tenha, mas isso vai depender bastante também das repartições consulares, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, enfim, porque tudo isso vai ser investigado. Entendo. Isso é muito interessante. Então, vocês se lembram que a gente fez a distinção do que seria a cidadania nata, originária, ou a cidadania por naturalização, secundária, e a doutora comentou que a cidadania por matrimônio, ele seguiria a linha da naturalização. A naturalização. Ou seja, a nata você nasce com ela. A nata, o Estado não te pode negar, é por força de lei. Agora, a naturalização, o Estado ele tem discricionariedade, ele pode escolher, ele pode decidir, de acordo com a soberania daquele Estado, se é oportuno e conveniente conceder a nacionalidade brasileira para aquela determinada pessoa ou não. Então, não é só o fato da pessoa ser casada com brasileiro que automaticamente a torna brasileira, correto, doutora? Ela tem que fazer um processo, ela tem que se submeter a determinados requisitos e só então, de forma discricionária, o Estado ele vai decidir se é caso de naturalização ou não. Doutora? O Estado é quem concede ou não, né? Porque assim, a própria Constituição Federal ela não prevê essa possibilidade. Então, assim, não é um direito, não é um direito líquido certo, é algo que você tem uma expectativa. Então, assim, pode ser que você consiga a naturalização e pode ser que não, desde que, como foi falado anteriormente, preenchidos os requisitos determinados pela legislação brasileira. Entendi. E, doutora, ainda nesse tema naturalização, quais seriam as outras formas que um estrangeiro ele poderia adquirir a nacionalidade brasileira através do Instituto da Naturalização? Nesse ponto, aí daqui a pouquinho o doutor Eduardo vai acabar participando, né? Porque a naturalização dos cidadãos, ela primeiramente, ela tem que ser por vontade própria, né? E desde, como já foi falado anteriormente, que preenche alguns requisitos. Então, a Constituição Federal, ela prevê grupos diversos, né, que podem requerer a nacionalização brasileira, e dentre eles estão os estrangeiros originários de qualquer país, desde que, como foi falado, preenchidos os requisitos, né, para morarem aqui, moram aqui, constituem família, ou vivem aqui durante muito tempo, ou abrem empresa, enfim. Estrangeiros de origem de países que têm a língua portuguesa, normalmente através de tratados, mas assim, existe, desde que seja recíproco, né, essa abertura. E também em relação à igualdade no caso dos portugueses, né, o Estatuto da Igualdade aos portugueses, além dessa concessão também, essa possibilidade de Portugal tratar o brasileiro da mesma forma que vai tratar, que o português é tratado no Brasil, ele pode se tornar, adquirir a nacionalidade brasileira. Interessante, nós temos o doutor Eduardo, que é especialista na questão da cidadania portuguesa, e ele é o nosso debatedor. Então, decidimos fazer no seguinte formato: nós temos três temas hoje de desenvolvimento. O primeiro seria a questão da nacionalidade, propriamente dita, que é um tópico mais conceitual. O segundo seria visto, que é um tópico um pouco mais prático. E, por fim, nós iríamos falar da questão dos refugiados. No final de cada um desses tópicos, a gente vai abrir para o doutor Eduardo, eventualmente tecer algum esclarecimento, alguma dúvida complementar. E justamente por ele ter esse paradigma do direito português, ele é advogado em Portugal, ele vai poder nos esclarecer se existe essa reciprocidade. De repente é uma dúvida de muitos. A Constituição realmente prevê que, havendo a reciprocidade, existe a possibilidade de um português ele se naturalizar brasileiro de uma maneira mais facilitada. Seria interessante a gente verificar também como é que é isso sobre a perspectiva de Portugal. Uma outra dúvida muito importante, doutora, que muitas pessoas eu tenho certeza que têm, existe diferença na prática entre ser brasileiro nato ou ser brasileiro naturalizado? Olha, a Constituição Federal ela estabelece que todos são iguais perante a lei, né? E, então, a garantia aos brasileiros natos e naturalizados, elas devem ser as mesmas, né? Inclusive, até em relação aos estrangeiros. O que não pode... não podendo estabelecer distinção, né, entre natos e naturalizados. Uma diferença que eu acho que é bastante importante citar
é que, por exemplo, em cargos máximos do poder público, como presidência da República, presidência da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas, oficiais de Forças Armadas, né, e também ministros de Estado de Defesa, eles não podem ser brasileiros naturalizados, eles têm que ser brasileiros natos, até por uma questão de interesse. Né? Eu acho que é uma intenção de proteção ao interesse do Segurança nacional. Segurança nacional. Porque a grande maioria dos cargos que a doutora citou são cargos que estão na linha sucessória da presidência. E cargos militares também ocupam uma posição estratégica. Né? Para a gente encaminhar no final desse tópico, nacionalidade, existe algum caminho, alguma forma para que um brasileiro ele perca a condição de brasileiro, ele perca a nacionalidade brasileira? O estrangeiro, ele pode perder a naturalização por meio de sentença judicial ou em virtude de atividades nocivas ao interesse nacional. Ou ainda por ter adquirido uma outra nacionalidade. Por exemplo, assim, você vai para um outro país e lá nesse outro país eles determinam que ou você escolhe, ou vai para a Itália, por exemplo, ou você é italiano ou você é brasileiro. Então, se ele optar por ser italiano, ele perde a nacionalidade brasileira. Mas isso aí, é bom a gente fazer uma distinção. A doutora mencionou o estrangeiro, então se vincularia só ao naturalizado ou existe algum caminho para que o brasileiro nato eventualmente venha perder a nacionalidade brasileira? Olha, eu não desconheço essa informação. Eu acredito que não. É mais para o brasileiro naturalizado. Entendi. O nato nessa situação, né? Se ele optar por ser naturalizado em outro país, se ele optar pela cidadania de outro país, ele pode perder. Esse ponto eu posso até complementar um pouco, porque né, no mundo da cidadania italiana as pessoas perguntam bastante, elas têm medo eventualmente de reconhecer a cidadania italiana e perder a nacionalidade brasileira. E o que acontece? O artigo 12 da Constituição, quando ele fala que ao adquirir a nacionalidade estrangeira, você perde a nacionalidade brasileira... Não, vê se vai em foto. Um minutinho. Ela falou para fazer PDF. Pronto, só para silenciar o microfone. Então, a Constituição, ela traz essa hipótese de perda da nacionalidade brasileira, que inclusive o brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade brasileira, desde que ele adquira uma segunda nacionalidade. Mas a própria Constituição traz uma exceção. Se essa for uma nacionalidade originária, nata, prevista na legislação estrangeira, o brasileiro ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Então, você pega, por exemplo, o Brasil, que tem a regra do ius solis, assegura que quem nasce no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, é brasileiro. E você pega Portugal, você pega a Itália, você pega o Japão, que segue a regra do ius sanguinis e fala que você é italiano, japonês, português, se você é filho de pessoas destes países. Então, você tem a seguinte situação. Um casal de japonês, eles vêm ao Brasil, aqui eles têm um filho. Esse filho nasceu no território brasileiro. Logo, a Constituição brasileira confere a ele o direito de ser brasileiro, mas, ao mesmo tempo, ele é filho de japonês. E a legislação japonesa, originariamente, atribui a cidadania nata japonesa para essa pessoa. Então, nesse caso, a pessoa pode acumular as duas nacionalidades sem o risco de perder a nacionalidade brasileira. Essa é uma exceção expressa na Constituição Federal. E tem a questão da naturalização. A pessoa vai se naturalizar no exterior. Aí a Constituição faz a seguinte ressalva. A pessoa que se naturaliza no exterior, ela pode perder a cidadania brasileira desde que essa naturalização não seja imposta como um requisito para que a pessoa possa trabalhar ou permanecer naquele país. Então, seria uma outra exceção que é importante a gente trazer para complementar o assunto, e isso em relação a brasileiros natos. Aí a doutora também comentou que para brasileiros naturalizados seria possível perder por conta de processo criminal. Processo criminal, doutora? Qualquer tipo de processo judicial, né, que decrete por sentença, normalmente está relacionado ao criminal e à questão de segurança nacional, né, ou de atividades, como atividades que firam os interesses nacionais, né, ou ainda, como foi falado, adquirindo uma outra nacionalidade.
Mas esse crime, ele precisa ter acontecido antes, ou mesmo crimes que aconteceram depois do decreto de naturalização, pode ameaçar esse direito? Para se conseguir a naturalização brasileira, o cidadão ele vai ter que apresentar também algum comprovante de que ele não sofre nenhum tipo de condenação criminal, né? Então, assim, se acontecer antes, ele não adquire. Mas se ele estiver em cumprimento também, ele não adquire a naturalização. Mas se acontecer, aí no caso da perda, depois que ele já tem o direito, ele vai perder se o crime acontecer depois e se for algo determinado pela justiça. Entendi. Bom, com isso a gente conclui o tema nacionalidade, que vai dar a base conceitual para a gente seguir conversando em relação aos outros temas. Então, nesse momento, eu gostaria de abrir a palavra para o nosso debatedor, que está lá de Portugal. Agradeço, doutor, a diferença de fuso horário aqui está um pouco cedo para a gente, para lá já é tarde da noite. Então, em nome de todos, agradeço o doutor pelo seu tempo, pelo seu sacrifício, e gostaria de saber se o doutor tem alguma pergunta complementar, algum esclarecimento em relação ao tema objeto da nossa atenção. Doutor, a palavra te é concedida. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar o doutor Ricardo, a doutora Sheila, o doutor Olício e os demais presentes. Agradecer a participação de todos. Tenho, sim, primeiramente, assim, antes da minha pergunta para a doutora Sheila, eu queria esclarecer quanto à questão de um estatuto de igualdade, enfim, existe sim entre brasileiros e portugueses. Tem o Tratado de Porto Seguro, ele confere um estatuto de equiparação ao nacional. Tanto o português que está em solo brasileiro, quanto o brasileiro que está em solo português. Eles são tratados de forma igual. Basta que, enfim, esteja legalmente no país, é só fazer esse requerimento. Pronto, e esse era o primeiro ponto. Agora, uma questão para a doutora Sheila. Quanto à naturalização, existem esses requisitos. Esses requisitos, eles são objetivos ou eles são subjetivos? Vou pedir para o senhor ser mais... A naturalização para o estrangeiro que vai residir no país. Eu sei que a doutora já comentou alguma coisa no sentido de ter um tempo que ele tem que residir no país, provavelmente, né, residência legal ou não, enfim. E é isso que eu gostaria de saber. Eu acredito que o doutor está fazendo essa pergunta porque na cidadania portuguesa existe toda uma polêmica ao longo dos últimos anos, que eles colocaram alguns requisitos que são de natureza subjetiva, que seria o vínculo, o doutor vai saber falar melhor do que eu, mas um vínculo cultural, um vínculo... agora me fugiu a palavra, doutor. O que a legislação portuguesa incluiu foi uma efetiva ligação com a pátria. Isso. Agora, o que é uma efetiva ligação com a pátria? Isso entra no campo subjetivo. Uma coisa é você falar que você tem o requisito de morar 1 ano, 5 anos, 15 anos. Isso é um requisito objetivo. Então, o que o doutor quer saber da doutora Sheila é se aqui, em relação à naturalização brasileira, além dos requisitos objetivos, teria sido imposto algum requisito de natureza subjetiva para esse processo. Olha, eu acredito que em relação à parte cultural, o que é exigido pela legislação brasileira é que o estrangeiro fale a proficiência na língua. Mas, assim, em relação a outros requisitos, não. É o que determina a lei. Período no local, ter vontade de se tornar naturalizado, ter filhos, ou ser casado com brasileiro, morar para essas pessoas que não têm filhos, comprovar pelo menos residência ininterrupta de pelo menos 5 anos, e por aí vai. Mas são requisitos determinados por legislação, e a única que eu acredito, de fato, que entra na parte cultural seria a questão da língua. Entendi. A língua eu considero que seria um requisito objetivo ainda, né? Doutor Eduardo, você gostaria de fazer mais alguma consideração, mais alguma pergunta? Não, perfeito. Está respondido, doutor Ricardo. Muito obrigado. Eu vou fugir um pouco do nosso protocolo. Como o doutor Olício demonstrou um interesse particular em relação a essa temática, e tendo visto o nosso tempo, se o doutor quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, doutor, sinta-se à vontade. Olha,
Eu gostaria que o senhor seguisse aí, que está extremamente interessante. A maneira com que está sendo exposto está muito objetiva e está deixando claro. Eu estou vendo por aqui que as pessoas estão se interessando e perguntando, porque é um tema relevante, é um tema, eu entendo que é um tema de interesse hoje de todos, né? Sim. É só essa minha colocação, mas estou aqui radiante aqui. Parabéns, parabéns mesmo. Agradecemos, doutor. Em relação às perguntas, podem dirigir as perguntas no chat aqui ao final da exposição, a gente vai responder, se não todas, vamos selecionar aquelas que são mais emblemáticas e vamos responder essas dúvidas. Seguindo, então, vamos para o próximo tópico, que é a questão do visto. Então, uma coisa é nacionalidade, se a pessoa é nacional daquele país ou não, se a pessoa tem a cidadania daquele país ou não. Só que, para você transitar entre um país e outro, você precisa de um visto. Doutor, o que seria essa questão do visto, doutor? Como que a gente poderia compreender o visto dentro do universo jurídico? O visto ele é uma autorização que qualquer país ele concede ao estrangeiro de circular dentro do país, né? De entrar dentro daquele país e permanecer dentro desse país. Então, assim, é uma autorização condicional, né? Isso também é faculdade do Estado, do país em que está sendo solicitado, não é direito. Então entra na mesma questão da naturalização. É uma expectativa de direito. É uma expectativa de direito. Então, falando aqui sobre, não só no prisma brasileiro, mas no prisma do direito internacional, se eu quero ir para os Estados Unidos, eu vou lá, faço um agendamento, vou lá, pego fila no consulado americano, passo por uma entrevista, eu consigo um visto americano, isso não me dá certeza de que eu vou entrar nos Estados Unidos. Não, mas isso não te dá certeza, é uma expectativa de direito. Você pode chegar lá nos Estados Unidos e ele falar, não, você não vai entrar por alguma questão que eles verificaram lá naquele local, né, naquele momento. Então, assim, é só uma expectativa de direito. Em relação ao visto de turismo, aqui no Brasil, como funciona? Uma pessoa que quer visitar, que quer viajar, fazer turismo ou negócios no Brasil, ela precisa de visto, e se precisa, esse visto concede a ela a permissão de ficar quanto tempo no Brasil? Quais seriam as limitações? O estrangeiro que decide vir ao Brasil, ele vai precisar entrar em contato com uma embaixada ou com um consulado para verificar a possibilidade da concessão desse visto, né? Então, estando em solo brasileiro, ele pode permanecer durante 3 meses, 90 dias. Uhum. Eu sou meio ruim, a gente fala que advogado é ruim de fazer conta e 3 meses, 90 dias. Esse prazo é possível prorrogar? É possível, mas também é faculdade do Estado. Mas aí a pessoa que tem esse visto de turismo, esse visto de visita aqui no Brasil, ela pode trabalhar, teria alguma limitação nesse sentido? Ela teria... Oi. Desculpa, não. Ela não pode trabalhar, é um visto de turismo, né? Uhum. Então, assim, se ela, por exemplo, decide estudar ou decide trabalhar, ela vai ter que entrar em contato com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça e justificar o motivo dessa questão, mas ele vai ter que solicitar outro visto. Normalmente, a parte de turismo são os 3 meses e é para turismo. Para outros tipos de vistos, você tem que entrar com outro tipo de requisição. Maravilha. Agora, o que acontece se esse indivíduo que tem um visto de turismo de 90 dias e não prorrogue decide ficar mais tempo no Brasil? Essa pessoa fica sujeita a algum nível de penalidade? Então, ela fica sujeita a multas, né, ao pagamento de multas, e ela pode também ser deportada. O Estado pode falar, olha, você está convidada a se retirar do país. Uhum. Mas ela precisa seguir a regra e respeitar a regra desse país, né? Como nós também vamos para outros países, a gente precisa estar dentro das regras e respeitar essas regras. Como que funciona esse procedimento da deportação? A pessoa, ela vai ser expulsa subitamente? Ela tem um prazo? Então, normalmente eles dão um prazo para você justificar o motivo que você está aqui. E aí, se não for uma justificativa que seja viável aos olhos da Justiça, né, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, eles pedem para que a pessoa volte para o seu país de origem. Apenas para a gente ter conhecimento, além do visto de visita, o visto de turismo, quais outros vistos que são previstos no ordenamento jurídico brasileiro para o estrangeiro que decide vir ao Brasil?
Nós temos os vistos diplomáticos, os vistos oficiais, vistos de cortesia, visto temporário, nos quais essa hipótese de visto são os solicitantes de refúgio, né? E os de reunião familiar se enquadram nessa questão do visto temporário, e vistos para menores e vistos para casamento. Então até para se casar tem visto. Tem. Se o estrangeiro decide casar com o brasileiro, ele pode solicitar um visto de casamento, para casamento. Que maravilha. Agora, essa questão do visto temporário, a gente vai resgatar ela, então, oportunamente, quando estivermos atacando a questão do refúgio. Sim. Agora, me diz uma coisa, doutora, ainda pensando na pessoa que está aqui à visita, ou a negócios, ou eventualmente para pesquisas científicas, o estrangeiro no Brasil, o estrangeiro, quando eu digo estrangeiro, evidentemente, por um critério de exceção, é aquele que não é nacional, é aquele que não tem a nacionalidade brasileira, por exceção, é estrangeiro. O estrangeiro no Brasil, ele tem algum direito? Tem. Ao estrangeiro é dado os mesmos direitos e garantias que aos brasileiros. Né? Então, assim, ele tem direito à vida, ele tem direito à igualdade, à segurança, à propriedade. E lembrando que no Brasil, homem e mulher têm os mesmos direitos e obrigações. Né? Então, assim, independente se ele é homem ou se é mulher, os direitos dele serão os mesmos que os dos brasileiros. Direitos e deveres serão os mesmos que os dos brasileiros. Uma pergunta das pessoas, dos imigrantes, de modo geral, é a questão de estudo, de acesso ao sistema de saúde. Mesmo sem ser nacional, eles teriam esses direitos? Todos têm direito a estudo e à saúde. Né? Mas, assim, eles têm que estar regularizados em solo brasileiro, através de algum tipo de visto próprio para isso, né? Por exemplo, assim, o turismo, o visto de turista dá o direito a atendimento à saúde e a outros direitos, mas, assim, ao estudo precisa de um visto específico para isso. Doutor Eduardo, concluindo esse tema de visto, eu te concedo a palavra, né, novamente, para algum esclarecimento, alguma questão. Doutora Sheila, primeiramente, obrigado pela palavra, doutor Ricardo. Existe alguma possibilidade de visto para empreendedor, alguém que eventualmente quer abrir um negócio no Brasil, quer empreender? Existe sim, mas a legislação ela determina que tenha um montante financeiro bastante elevado. Salvo engano, se já não mudou novamente, está em R$180 mil, deve ser o investimento. Então, a pessoa tem que trazer um projeto para o Brasil, demonstrar que ela tem as condições financeiras para conseguir se tornar um empreendedor do Brasil. E aí, isso também vai ser avaliado pelo Ministério da Justiça. Eu também tenho uma situação que me perguntam bastante e eu vou fazer a mesma pergunta para a doutora. A questão do visto, o visto precisa ser requerido antes da pessoa ir para o Brasil ou a pessoa pode requerer o visto já estando no Brasil? Eventualmente foi para um turismo e, olha, afinal quero estudar, quero empreender. Pode requerer o visto já estando no território? Ele pode tentar fazer a mudança do visto estando em território nacional. Mas, assim, o primeiro visto ele tem que ser solicitado no solo onde ele está, né? Na embaixada onde ele está. Ele não consegue chegar aqui no Brasil e falar, olha, eu quero um visto de turismo. Então... Perfeito, obrigado, doutora. Tem só mais uma questão. Eventualmente, uma pessoa que tenha o visto e ela quiser, de repente, foi aí para o Brasil com visto para estudo, ele consegue estender esse visto ou, enfim, uma autorização de residência temporária para os familiares? Para os familiares precisam passar pela mesma situação, a solicitação do visto, né? Então, assim, o visto ele não se estende a outras pessoas, né? Ele é pessoal. Então, assim, para questões de estudos, para questão de trabalho, é extensivo à família, né? Mas, assim, são questões específicas. Então, a família consegue vir junto, mas isso é solicitado já no momento em que é solicitado o primeiro visto. Perfeito, muito obrigado. Por nada.
Bom, com isso eu gostaria de ir para o nosso próximo tópico, lembrando que as perguntas podem ser direcionadas ao chat, que a gente vai responder essas perguntas ao final. E, tá falando. Doutora? Ó, eu quero isso. Sabe onde você deixa a tela maior, no quadradinho? Sei. Clica. Doutora Sheila. Oi? Doutora Sheila, aproveitando o gancho, aqui no Brasil nós estamos vivendo uma situação bem delicada, e não é só no Brasil, esse é um problema muito latente nos Estados Unidos, na Europa, em outros países da América Latina, que é a questão dos refugiados, né? O Brasil, talvez se distinguindo de outros países, ele é um país que ele se revela muito aberto à questão dos refugiados, ao acolhimento dos refugiados. Para a gente dar um contexto inaugural ao tema, o que seria esse Instituto do Refúgio? O refúgio é um instituto jurídico de cunho universal, né? Ele tem caráter universal. E ele é um tipo de acolhimento humanitário em que uma nação ela recebe um estrangeiro que esteja sofrendo de fundado temor, vítima de perseguição, de qualquer forma, de algum tipo de perseguição de forma generalizada. Né? Então, o país que ele acolhe o estrangeiro que é vítima de perseguição, ele é considerado um país, ele pode-se dizer que esse país ele concedeu um refúgio a esse estrangeiro. Então, basicamente, nós temos um país acolhendo, conferindo proteção a nacionais de outro país. Isso. Isso não pode gerar um conflito entre esses dois países? Olha, pode ser até que gere, né? Porque alguns países, por exemplo, não aceitam que os nacionais daquele país vá para outro país, seja por qualquer motivo. Pode existir, né? Mas é uma garantia do ser humano, é um direito universal, o direito à vida é um direito universal, né? É um direito humano, não tem como ser discutido. Então, se vai causar danos, né? Em primeiro lugar está a vida. O direito à vida é fundamental. A proteção dos direitos humanos em primeiro lugar. Né? Sim. Inclusive, no campo do direito internacional, quando você estuda o refúgio, né, o refúgio afeta princípios que são muito caros do direito internacional, como o princípio da cooperação, como o princípio da solidariedade, um princípio que eu acredito que a doutora vai falar, que é o princípio da não devolução. Né? Tem até um case que é muito interessante da Corte Interamericana, que depois eu quero repercutir com a doutora. Quais seriam as hipóteses de concessão do refúgio aqui no Brasil, seguindo o eco com a legislação internacional? O refúgio... Desculpa, pode repetir a pergunta? Quais seriam as hipóteses de cabimento do refúgio? As hipóteses legais para que seja concedido refúgio a um estrangeiro? Entendi. O país que tirou a liberdade, seja ela religiosa, motivo político, perseguição por raça, por credo, nacionalidade, que pode tirar a vida de qualquer pessoa, esses são os requisitos para você adquirir o refúgio. Né? A pessoa tem que estar sofrendo perseguição séria com risco de morte, com risco de vida. Agora, essa perseguição, ela tem que ser comprovada ou só o fato dela se sentir perseguida já justificaria a questão do refúgio? Olha, normalmente as perseguições elas são generalizadas, então assim, ela não precisa comprovar. Se ela se sentir perseguida por questões religiosas, por questões de opção sexual, porque é o que a gente tem visto bastante aqui na questão do Brasil e Venezuela, né? Tem muitas pessoas de opções sexuais variadas, homossexuais, transexuais vindo para o Brasil por conta desse tipo de perseguição, eles podem solicitar. Né? Então, isso não necessariamente precisa ser comprovado, porque muitas vezes a pessoa não tem como comprovar. Né? Em alguns países, a perseguição é explícita. Em outros, o assédio ele não é tão explícito assim. Então, se ela se sente perseguida e ela não se sente paz, ela tem o direito de buscar o refúgio em outro local onde ela tenha mais segurança e garantia que ela pode ter uma vida melhor. Questões de grave crise humanitária, crise econômica, justificariam o refúgio? O caso da Venezuela, por exemplo. Né? A Venezuela foi aberta a possibilidade de refúgio dos venezuelanos para o Brasil devido à crise humanitária e crise econômica que está lá.
Então, normalmente é uma pessoa que vem da Venezuela e pede refúgio, ela tem um potencial, ela tem uma chance grande de conseguir o refúgio justamente com base nessa crise humanitária que é notória, né, em relação à Venezuela. Mas isso não é determinado na lei do refúgio, né? Normalmente, aliás, é determinado, mas assim, precisa ser uma situação bastante grave. Uma situação que é o caso da Venezuela, né? Então, eles acabam abrindo essa possibilidade. Entendi. Mas normalmente são por perseguições. E como que funciona na prática essa questão do refúgio? A pessoa tem que pedir do país dela, ela tem que vir para cá? Como é que isso... A doutora que tem essa vivência, né, esse trabalho mais próximo com os refugiados, o que a doutora poderia compartilhar com a gente? Assim, muitos solicitam refúgio. Os venezuelanos, por exemplo, eles solicitam refúgio aqui. Primeiro porque a embaixada do Brasil lá não está funcionando, na verdade nada no país está funcionando, então assim, eles vêm, eles atravessam a fronteira de forma legal ou ilegal e aqui eles solicitam refúgio. Em outros casos, o refúgio ele pode ser concedido, solicitado através de embaixadas ou repartições consulares brasileiras nos outros países, né? Que é o caso de muitos sírios, né? Quando vieram para cá, eles fizeram a solicitação do refúgio, do visto de refúgio lá, mas muitos deles não conseguem. Né? Então, assim, eles acabam vindo para cá com visto de turismo e aqui eles solicitam refúgio. E quando eles chegam aqui, o refúgio ele é concedido de imediato ou tem um trâmite? O que o estrangeiro, quando ele vem ao Brasil para pedir refúgio, ele pode esperar? Então, o refúgio, assim como o visto, é uma expectativa, né? Uma expectativa de direito. Ele vai fazer a solicitação de refúgio, a Polícia Federal ou qualquer tipo de autoridade que recebê-lo não pode mandar ele de volta para o país dele, o princípio da não devolução. Isso. Né? E aí ele vai passar por todo um processo, né? Ele vai precisar fazer um cadastro na Polícia Federal, explicar os motivos dele, depois ele vai passar por uma entrevista, né? Que às vezes demora pouco, às vezes demora muito, que ultimamente tem demorado bastante. Então ele vai passar por uma entrevista para então o CONARE, que é o órgão regulador, né, que dá ou não refúgio para o solicitante, conceder ou não esse pedido. Então, é uma expectativa de direito. Se o CONARE verificar que o caso dele não é para refúgio, talvez por uma outra situação, ele tem um prazo para que ele recorra, né, dessa negativa para tentar novamente. Mas o refúgio, assim como visto, é uma expectativa de direito. Não necessariamente ele vai ser dado. Entretanto, no período em que está estudando o caso desse estrangeiro, ele tem todos os direitos, né, que são oriundos da Constituição Federal, que os brasileiros têm. Eles não podem ser tratados de forma discriminada. Com o protocolo de solicitação de refúgios, eles têm direito a trabalhar, eles têm direito a abrir conta bancária, eles têm direito a tirar um CPF. Então, assim, eles conseguem já reiniciar a vida deles aqui, mesmo estando só com protocolo. Filhos na escola, eles podem? Filhos na escola, eles têm todos os direitos que são garantidos aos brasileiros. Direitos sociais e civis. Então, isso é muito interessante. O estrangeiro, ele vem, mesmo que ele venha com visto de turismo, ele vem ao Brasil e ele declara que ele quer refúgio. Nesse momento, ninguém vai decidir sobre isso. Ele vai falar com a Polícia Federal e vão dar para ele um protocolo. Aí que vai se instaurar o processo pelo CONARE, que pode demorar um tempo para fazer entrevista, para tomar uma decisão. Só que enquanto ele espera com esse protocolo em mãos, se eu entendi corretamente, ele pode fazer a carteira de trabalho dele, ele pode fazer o CPF dele, ele pode colocar os filhos na escola, ele pode usar o SUS, ele teria basicamente os mesmos direitos. Eles têm os mesmos direitos, assistência básica de qualquer outro estrangeiro que resida legalmente no país. Entre direitos civis básicos, ele tem direito de liberdade de pensamento, deslocamento, de não ser submetido à tortura, tratamentos desumanos, degradantes. Né? Ele tem basicamente todos os direitos. Direitos econômicos, sociais, culturais, né? Estão entre os acessos de serviço de saúde pública, direito de trabalho e direito de culto. Né? Então, todos os direitos e garantias legais que são garantidos a toda pessoa brasileira ou estrangeira é garantida também a esse refugiado, a esse solicitante de refúgio. Maravilha. Inclusive, a convite da doutora Sheila, eu fiz um atendimento a refugiados recentemente em uma ONG, e eu achei muito interessante, porque às vezes a informação para a gente é fácil, mas para quem está nessa situação, a informação ela não chega fácil. E eu cheguei a comentar para eles que os filhos menores de idade, eles poderiam fazer um processo de naturalização, porque a legislação brasileira protege
esse menor estrangeiro. Doutora, eu gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Sobre essa possibilidade? Para o menor, a família ela vindo para solo brasileiro e solicitando refúgio, e a criança sendo menor de 9 anos, menor de 10 anos, né? Entrando no Brasil até 9 anos, entre menor de 10 anos, existe um conflito aí, mas depois eu falo sobre esse conflito. A criança entrando e já em fase de estudantil, a família pode solicitar a naturalização dessa criança como brasileira, justamente pela questão da proteção do Estado. Então ela se torna brasileira, essa criança, antes mesmo dos pais. Ela pode se tornar brasileira, mas isso tem que ser até os 9 anos de idade. E esse refugiado, ele tem alguma possibilidade, algum caminho para que eventualmente ele venha a se tornar brasileiro? Seja pela naturalização? Tem. Ele pode também, através de casamento com brasileiro ou tendo filhos brasileiros. A partir de 1 ano, ele pode solicitar a naturalização, mas desde que preencha esses requisitos, né? Do filho brasileiro, casamento, que seja comprovado que seja um casamento lícito, né? Não por interesse, não por conveniência, e ele precisa ter proficiência na língua portuguesa. Uhum. E se ele não for casado com brasileiro ou não tiver filho com brasileiro, ele ainda assim teria algum outro caminho? Tem, ele pode esperar 5 anos, estando em solo brasileiro por 5 anos com residência fixa, né? Sem ter ido para fixando residência mesmo, né? Morando no país. Porque assim, muitos estrangeiros acham que uma vez que eu já fiz o pedido de naturalização, eu moro no Brasil, eu posso ficar indo e vindo para outros países, passo 6 meses, volto, passo 3 meses, volto. Então, assim, é o momento em que, por exemplo, a Polícia Federal ela vai até a casa desse estrangeiro, ela não encontra ele lá, ela deduz que a residência dele não é fixa. Então, ele acaba perdendo o direito à naturalização. Então, a pessoa que ela está fazendo o processo de naturalização, é importante que ela evite se deslocar por um tempo mais prolongado no exterior. Sim, e se ele precisa se deslocar por um tempo mais curto, ele teria alguma forma de comunicar às autoridades que ele está saindo, mas é que ele vai voltar? Ele pode comunicar, porque assim, o que ele precisa comprovar é residência, né? Mas assim, ele comunicando pode ser aberta uma exceção. Até no caso do refugiado também, por exemplo, uma vez que o refugiado ele faz a solicitação de refúgio no Brasil, ele não pode voltar para o país dele. Ou ele não pode sair do Estado brasileiro sem autorização do CONARE. Se ele fizer isso, na hora que ele voltar, ele pode perder esse direito. Lógico, o CONARE também vai instaurar um processo administrativo e vai dar um prazo para que ele justifique o motivo da ausência, né? Por que foi que ele se ausentou do solo brasileiro, por que foi que ele voltou para o país onde ele alega ser perseguido, né? E assim, a justificativa sendo plausível, ele revê a situação e pode manter ou não o processo. Mas ele corre o risco de perder a solicitação do refúgio. Uma pergunta que eu ia fazer, e por pouco ela não me escapa, a doutora comentou então que a pessoa com o protocolo em mãos, ela teria a possibilidade de trabalhar, ela teria a possibilidade de colocar os filhos na escola, teria acesso à saúde, a todos os direitos, basicamente, né, previstos pela nossa Constituição, exceto algumas raras exceções que estão vinculadas só, né, ao nacional e ao brasileiro nato, certo? Sim. Isso é normal ou é uma característica própria do Brasil? Quando a gente pega com direito comparado com outros países que tratam refúgio, eles são permissivos a esse ponto ou o Brasil, nesse ponto, daria um tratamento diferenciado, um tratamento mais facilitado? Na experiência da doutora, como seria isso? Olha, eu não sei informar para o senhor como funciona em outros países a questão do refúgio, mas, assim, muitos refugiados, quando chegaram em solo brasileiro, eles passaram por outros países. Por exemplo, assim, muitos árabes passaram pela Jordânia ou pela Turquia, ou até por alguns outros países europeus. E eles falam que o Brasil, quando eles são acolhidos de uma forma, é até difícil dizer, mas mais humana, né? Então, assim, as crianças têm direito ao estudo, as crianças têm direito à saúde pública, as famílias têm direito ao trabalho. Então, assim, em outros países, muitas vezes eles viviam numa situação de esconderijo, eles precisavam se esconder, né, ou trabalhar escondido para conseguir fazer a manutenção da família, e muitos até passavam a mendigar, ter uma vida ainda pior do que... não digo pior, né, porque assim, quando saíram do refúgio, saíram do local, eles estavam já em questão de perseguição de morte. Mas assim, pior do que aqueles tinham antes, né, desse período. Né? Então, assim, muitas famílias são humildes, muitas são muito abastadas, né? Mas assim, por conta da situação naquele país, precisaram se desfazer de tudo.
né? Então, a partir do momento que eles vieram para outros países, passaram para outros países até chegar ao Brasil, a expectativa de muitos era chegar ao Brasil, porque eles acabam falando um para o outro que no Brasil a concessão de direitos e de garantias em relação à saúde, em relação à educação, são muito maiores, né? Então, que de fato eles enxergam que não tem distinção. Eu acho muito interessante isso, porque as pessoas ficam com dúvidas, né? Você pega, por exemplo, a crise humanitária que está acontecendo na Venezuela, seria mais intuitivo imaginar que eles iriam preferir pedir refúgio na Colômbia, no Chile, em outros países que falam o mesmo idioma, porque o idioma é um obstáculo muito grande. Sim. E você conversando com eles, eles passam para a gente exatamente isso, que é difícil, porque lá eles não podem fazer nada. Enquanto eles não ganham a condição de refugiado, eles não podem trabalhar, eles não têm direito a nada, eles ficam numa situação de miserabilidade muito grande. E eu achei isso muito bonito, porque isso acaba sendo um diferencial do Brasil em termos de proteção dos direitos humanos. Uma coisa que o Brasil, como Estado, como nação, tem que se orgulhar. Sim, sim. O Brasil ele tem sim esse diferencial. Como eu falei anteriormente, muitos estrangeiros, ao virem para o Brasil, depois eles comentam com a gente que aqui eles são tratados com respeito, com igualdade, e muitos acabam solicitando a naturalização brasileira, não pela intenção de repente, ir para outro país, como muitos têm essa intenção, mas assim, eles acabam adquirindo porque eles sentem que o Brasil acolheu eles, que o Brasil é mãe, eles falam assim, Brasil é uma mãe. Muitos falam isso, né? Então, eles fazem a solicitação da naturalização porque eles se sentem parte do país. Eles se sentem acolhidos, eles se sentem respeitados, né? Então, assim, a maioria dos refugiados, quando solicita, é mais por essa questão. Maravilha. Doutor Eduardo, em relação ao que a gente conversou até agora, o doutor gostaria de fazer alguma ponderação? Doutor Ricardo, foi tão bem explicado que eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para a doutora Sheila. Eu acho que foi tão didático que não me resta pergunta. O que eu posso só comentar para agregar aqui o assunto, recentemente aqui em Portugal, é um caso que está bem na mídia, um cidadão estrangeiro, ele morreu dentro do aeroporto de Lisboa, e isso ainda está sendo averiguado o porquê, mas diante dessa notícia, e depois eu vou colocar aqui uma questão para a doutora, apesar de já ter conversado isso em outra oportunidade, diante dessa notícia da morte desse cidadão, a Ordem dos Advogados de Portugal firmou um protocolo estabelecendo uma escala presencial para apoio judiciário para aquele estrangeiro que chega no país e precisar de uma consulta de um advogado, ele ter alguém ali para consultar dentro dos aeroportos. Então, assim, tem sempre lá um advogado e, salvo engano, esse protocolo, essa escala presencial foi iniciada dia 8 de março agora, de 2021. Então, minha pergunta para a doutora Sheila é nesse sentido. Tem algum apoio judiciário para aquele cidadão estrangeiro, enfim, né, não necessariamente ainda um refugiado, quando chega em território brasileiro? Porque eu acho que é até uma questão que a gente já abordou, né? Às vezes é uma pessoa muito simples, não sabe bem explicar o que está acontecendo, por que veio, tem medo de falar. Então, essa é a questão aí que eu coloco para a doutora Sheila responder. Não existe nenhum tipo de, pelo menos que eu conheça, né, que eu tenha conhecimento, não existe nenhum tipo de associação, como é feito em Portugal, né, entre advogados ou apoio jurídico para o refugiado em que ele chega, né, mas assim, como não é poder da polícia devolver o solicitante de refúgio para lá, a pessoa que ela uma vez falou a palavra refúgio, o policial federal ele tem que acolher essa pessoa e encaminhar para a Polícia Federal. Normalmente, quando chega na Polícia Federal, e o próprio CONARE, né, na própria Polícia Federal, eles têm uma cartilha que é entregue aos refugiados de quais os locais eles podem solicitar ajuda, como, por exemplo, locais para aprender a respeito da língua, questões jurídicas, questões de documentação, enfim, né? Mas assim, o apoio jurídico logo de cara não tem. Então, assim, eles são encaminhados pela própria Polícia Federal, na Polícia Federal eles são encaminhados a entidades que prestam essa assistência.
Doutora, fazer uma pergunta que, não, na verdade, não tem aí um caráter jurídico, mas um caráter de ordem prática. Esse refugiado, muitas vezes ele chega sem absolutamente nada, ele abandona bens, abandona todo o patrimônio dele, né, chega sem dinheiro. Como que é feita essa acolhida dele? Onde que essa pessoa vai ser hospedada ou vai ser acolhida? Onde ela vai poder dormir? Como isso funciona na prática? Assim, muitas vezes os refugiados eles já têm parentes aqui. Os que não têm parentes, normalmente eles são encaminhados para a Igreja da Paz, que fica ali na região do Glicério, né, através do Caritas. Então, o Caritas acaba encaminhando esses refugiados ou para abrigos, né, próprios para estrangeiros, ou fica ali mesmo, né, na Igreja da Paz, até eles se estabilizarem, se estruturarem com trabalho financeiramente para conseguir. Essa assistência toda inicial ela é feita pelo Caritas, né, que tem uma parceria grande com o CONARE. Tem outras instituições também que a gente pode citar que a gente percebe que tem no site, que é a Compassiva, entre outras instituições. E o Gênesis ele acaba sendo uma outra instituição que as instituições encaminham quando não consegue prestar algum tipo de atendimento ou quando tem um atendimento específico. Essas instituições elas acabam encaminhando o refugiado para o Gênesis, por exemplo. Nesse momento, vocês estão fazendo lá no Gênesis uma campanha de arrecadação. A doutora gostaria de falar alguma coisa a respeito? É verdade. Nós estamos nesse período de pandemia, não só nesse período de pandemia, né? O Gênesis ele faz algumas campanhas de cunho social, né, para acolher as famílias refugiadas. Nós temos mais de 1.200 famílias cadastradas lá no Gênesis, né? Então, nesse momento, nós estamos fazendo uma campanha de doação de alimentos. E esses alimentos, eles vão ser... A nossa intenção é atingir 300 famílias. Essas famílias, elas chegam lá no Gênesis, fazem um cadastro, é avaliada a situação de cada família, e mensalmente elas recebem uma cesta básica, né? Isso por um período de 6 meses. Depois desses 6 meses, caso a caso é reavaliado. Então, assim, atualmente, a cesta básica ela está com custo de R$80, né? A pessoa, como está tudo fechado, a gente não está podendo, eu até postei nas minhas redes sociais a possibilidade da doação, mas isso tem que ser entrado em contato com a gente para verificar como pode fazer a retirada, né? Porque o Gênesis em si está fechado. Ou através de doação, né, no valor de R$80, que é o valor de uma cesta, ou a quantia que a pessoa tiver condição de ajudar, né? Todo o dinheiro vai ser muito bem-vindo. E nesse intuito a gente está tentando atingir 300 famílias. Nós estamos ainda a atender 300 famílias. Se alguém que está nos assistindo ou que ainda vai nos assistir, esse evento é gravado, tiver interesse em fazer uma doação, como que ela entra em contato com vocês? Ela pode seguir através das redes sociais. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque eu não sei de cor. Se eu não me engano, é @basegênesis pelo Instagram, Instituto Base Gênesis no Facebook, ou ela pode entrar em contato através... eu acho que esses são os meios, né? Porque como está fechado, não tem como. Mas, assim, eu não sei se eu não conseguiria compartilhar com vocês agora essa situação, mas, assim, depois a gente passa. Mas, assim, através do @basegênesis, que é o Instagram, e Instituto Base Gênesis no Facebook. Podem mandar uma mensagem que o pessoal vai estar acolhendo o voluntário, né, o doador, e vai explicar como que pode ser feito a doação. Os imigrantes, sobretudo aqueles em condição de refúgio, existe algum lugar que disponibiliza para eles aulas de português gratuitas? Porque isso é muito importante para a pessoa, né, realmente conseguir se adaptar no território brasileiro. Você tem conhecimento disso? Ou algum encaminhamento que a gente poderia sugerir? São várias as instituições que o próprio CONARE ele tem no site dele, né? Dentre as quais a Compassiva, que a gente tem conhecimento, a própria Igreja da Paz. Enquanto estava atualmente, eu não sei como está a situação, né, da Igreja da Paz, porque está todo mundo fechado, mas assim, o Gênesis ele já está com inscrições abertas para aulas de português online. Então, assim, também entrando em contato através das redes sociais, o refugiado ele consegue esse auxílio, né? Então, as aulas estão sendo feitas de forma online, também por voluntários. Todo o trabalho no Gênesis ele é feito por voluntário, né? Então, é só a pessoa entrar em contato no @basegênesis, né? Ou através do Facebook, enviar uma mensagem e verificar quais são os requisitos, de que forma que eles estão fazendo e quando que começam as aulas. Mas, se eu não me engano, está para se iniciar agora, no finalzinho de março, início de abril. Tá.
Tendo em vista o nosso tempo, eu vou fazer a última pergunta. Se eventualmente algum imigrante em situação de refúgio ou alguma pessoa que tenha contato com uma pessoa, com um imigrante em situação de refúgio, esteja assistindo ou venha assistir esse nosso conteúdo, você teria alguma dica em particular para dar algum conselho, algum direcionamento? Olha, assim, muitos refugiados, infelizmente, quando chegam aqui no Brasil, eu sinto que eles sofrem alguns tipos de abuso, até mesmo por pessoas que são do mesmo país. Então, por exemplo, às vezes o refugiado ele chega com um pouco de dinheiro que ele veio da viagem e aí ele precisa ir até a Polícia Federal. E aí aquela pessoa que recebeu, né, que recebeu esse estrangeiro, fala assim, quanto que você tem aí no bolso? Eu tenho $400. Não, tá bom, me dá. Eu levo você na Polícia Federal. Então, eles sofrem constantemente esse tipo de abuso. Ou mesmo lá na Polícia Federal, existem profissionais que acabam cobrando deles valores assim exorbitantes para regularizar situações que eles conseguem regularizar de forma gratuita. Né? Então, assim, a solicitação do refúgio, a solicitação do protocolo, nada disso é pago. Então, muitos sofrem isso. Então, assim, eu aconselho que eles tenham, que quando for a vez deles de acolher amigos estrangeiros, que eles tenham respeito, que eles tenham empatia, e que se eles passaram por esse tipo de situação, que eles não façam a outra pessoa passar. Né? E para que eles tenham cuidado com esse tipo de situação, porque assim, nada que é feito na Polícia Federal para o refugiado é feito de forma onerosa. Então, assim, ele pode solicitar o refúgio, mais para frente ele pode ter a carteirinha de refúgio dele, ou ainda que ele solicite a naturalização ou qualquer tipo de residência, por qualquer motivo, ele pode, através de uma declaração de hipossuficiência, por exemplo, deixar de pagar a taxa, os emolumentos da Polícia Federal. Né? Então, assim, uma outra situação que eu peço é que eles entendam, que eles tentem regularizar a situação deles aqui no Brasil. Por exemplo, muitas pessoas acham que o fato dela ter pedido refúgio, ela não precisa regularizar a situação dos filhos. Então, assim, tudo precisa ser regularizado. Eles precisam, por exemplo, o filho se tornou brasileiro por essa questão de ter chegado no Brasil antes dos 9 anos e aí a mãe requereu a naturalização. Normalmente, esses pais, eles entendem que eles também já está tudo certo com eles, que eles não precisam fazer mais nada, eles não precisam se regularizar porque os filhos são brasileiros. Não, eles precisam ou manter a solicitação da residência e na Polícia Federal, eventualmente, para regularizar a validade do RNM, ou eles pedem a naturalização, né? Mas eles têm que estar regularizados em solo brasileiro para não ter nenhum tipo de problema. E que eles aprendam português. Se eles aprenderam português e estudarem, eles terão muito mais facilidades e condição de ter uma vida mais tranquila no Brasil. Não, com certeza. Tudo isso é muito importante, é informação de muito valor, né? Por isso que eu espero realmente que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque é uma informação dessa que pode fazer toda a diferença no projeto de vida de uma pessoa, né? Infelizmente, existe muita má fé quando o assunto é imigração, não só no Brasil, né, mas de forma geral no mundo inteiro. Então, a melhor segurança que as pessoas podem ter é o acesso à informação de qualidade, informação correta. Né? Concluindo isso, acredito que a gente já pode ir para as perguntas dos nossos convidados, né? Vamos lá. Primeira pergunta da Daniela, ela pergunta se tem lista de presença, e aqui seguindo o padrão de todos os eventos da subseção, vocês vão receber o comprovante o certificado de participação por e-mail. Agora, eu não saberia dizer, normalmente eu diria que vocês poderiam retirar depois presencialmente na subseção, mas como está na zona vermelha, tem que verificar como é que vai ficar essa questão, mas quem fez a inscrição para participar, o cadastro para participar dessa live, já tem garantido o certificado de participação. Uma outra pergunta do Joey Garcia, ele pergunta, é uma questão de ordem prática. Na prática, algum refúgio costuma ser negado dentro do que a doutora vê no dia a dia? É possível. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo prático disso, quando se descobre que a pessoa mentiu, né? Eu estou sofrendo, por exemplo, um islâmico que ele vive no Marrocos, né? E aí ele chega aqui do Brasil falando que era cristão. E daí a Polícia Federal descobre que ele não é cristão, que ele é muçulmano.
Então, ele entrou, então, assim, primeiro que no Marrocos não existe perseguição, aliás, primeiro que o Marrocos, ele tem, assim, um acesso, não está passando por nenhum tipo de situação, né, de perseguição com cristãos, né, então isso não é conhecido, pelo menos não é tão falado, né, então, assim, se é descoberto que o refugiado mentiu, ele pode perder o direito dele de refúgio. Então, basicamente, um dos motivos seria a prestação de informações falsas. Prestação de informações falsas. Entra na falsidade ideológica, né? Uhum. Uma outra pergunta muito interessante do Luca Costa Rodrigues. Ele pergunta se a subseção possui mais eventos como esse. Essa é uma pergunta muito gratificante de responder. E a resposta é com certeza sim. Nós temos várias subseções, nós temos várias comissões dentro da subseção Santana, com as mais variadas temáticas, e cada comissão, né, vem desenvolvendo aí um trabalho muito bonito para prestar, para divulgar, né, conteúdos relevantes, conteúdos atuais, atualizações jurídicas para os advogados. Então, eu exorto a todos a acompanhar as redes sociais da Subseção Santana, que tem muito conteúdo bacana, sim. E mesmo aqui no âmbito da nossa Comissão de Direito Internacional, eu falei no começo, mas não custa repetir, esse é o primeiro evento de uma série de eventos sobre o tema cidadanias. Então, nesse primeiro evento, a gente está falando da nossa nacionalidade, da nacionalidade brasileira, visto brasileiro, a questão do refúgio que afeta os direitos humanos. No próximo mês, eu falei no começo da live que seria no próximo mês, não, mas na verdade vai ser no mês 5. No dia 5/5, nós vamos ter uma live com o doutor Eduardo, que está aqui como debatedor, sobre o tema cidadania portuguesa. No dia 16/6, nós vamos ter uma live sobre o tema cidadania italiana, e ainda está pendente de confirmação. Nós fizemos convites para trazer pessoas para falar sobre visto canadense, para falar sobre cidadania espanhola, quiçá sobre cidadania alemã, que são temas que eu sei que despertam bastante interesse. Ainda no âmbito da Comissão de Direito Internacional, no próximo mês nós teremos uma live para falar sobre comércio exterior, questões jurídicas no comércio exterior. Então, ela vai ser uma live muito interessante, porque se de repente algum dos doutores que nos acompanham tem interesse, tem talvez essa vocação, esse chamado de militar no direito internacional, por esse viés do comércio exterior, nós vamos buscar mapear ali como seria a advocacia, como seria o exercício da advocacia em temas vinculados ao comércio exterior. Passando para a próxima pergunta. Aqui, na verdade, são duas perguntas, tanto do Joey Garcia quanto da doutora Flávia, sobre a questão da perda da nacionalidade por aquisição de uma outra nacionalidade. Foi uma resposta que eu dei, e pelo jeito eu não consegui me ser claro. Se a doutora me permitir, eu gostaria de conferir essa resposta. Pode. Uma segunda tentativa para ver se eu consigo ser mais claro dessa vez. Eu até separei aqui o artigo da Constituição, que é o artigo 12. Em seu parágrafo 4º, ele fala da seguinte maneira: será decretada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Esse é o caso que a doutora mencionou, se aplica só aos brasileiros naturalizados. A própria Constituição fala, tiver cancelada a sua naturalização. Essa hipótese, ela não se aplica ao brasileiro nato. O que se aplica ao brasileiro nato seria o inciso 2º, que assim diz: adquirir outra nacionalidade. Então, nós temos aqui uma regra. O brasileiro que adquire uma outra nacionalidade, regra geral, ele pode perder a nacionalidade brasileira. Mas a própria Constituição Federal traz duas exceções importantes. A primeira, na linha A, que é de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Aí vocês vão precisar remeter ao começo da live, quando a gente explicou que existe uma diferença entre nacionalidade nata e nacionalidade por naturalização. Cidadania nata, cidadania por naturalização. A nata, você já nasce com ela. E é por isso que a Constituição chama essa nacionalidade nata de nacionalidade originária. Então, veja que nessa exceção não está falando de nacionalidade por naturalização. Está falando de nacionalidade originária, nacionalidade nata. Então, se você tiver
o reconhecimento de uma nacionalidade originária pela lei estrangeira, você não perde a sua nacionalidade brasileira. Esse é o caso de quem reconhece a cidadania italiana, porque é descendente de italiano. Esse é o caso de quem tem atribuição da cidadania portuguesa, que também é iuris sanguinis. Então, ela é uma nacionalidade originária, derivada, atribuída pela lei estrangeira. Mesma coisa o Japão, também é iuris sanguinis. Agora, se você perde a naturalização, perceba, nesse caso não estamos mais falando de nacionalidade originária, não estamos mais falando de cidadania nata, estamos falando de naturalização. Um exemplo clássico seria a questão do matrimônio. Então, você se casou com uma italiana, você vai para a Itália e você pede a naturalização em razão do matrimônio. Aí você ficaria fora da sucessão. Aí existe sim o risco de você perder a nacionalidade brasileira na questão da naturalização. Mas nós temos uma segunda exceção que eu considero muito importante, que é a linha B, que é de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. E isso é muito pouco comentado, mas se vocês forem ver, essa exceção é muito ampla. Porque dificilmente uma pessoa que está residindo no estado estrangeiro, em determinado momento, ela não vai precisar da nacionalização, da naturalização, talvez não para permanência, nós temos vistos de residência permanente, mas ao menos para o exercício de determinados direitos civis. Então, se você conseguir enquadrar nesta segunda hipótese, mesmo o naturalizado, ele não perde a cidadania, a nacionalidade brasileira. Só que nós estamos falando aqui no campo jurídico, mas a gente também tem que passar um pouco da prática. E na prática é muito importante ressaltar o seguinte, essa perda da nacionalidade brasileira, ela não é automática. Ela não é automática, tem que ter todo um procedimento. E normalmente isso não acontece. Na prática nós temos muitas e muitas pessoas que se naturalizam no exterior e não por conta disso perdem a nacionalidade brasileira porque ninguém se interessa por isso. Agora, houve um case, depois vocês podem pesquisar, de uma brasileira que cometeu um crime, ou supostamente cometeu um crime nos Estados Unidos, e ela tinha se naturalizado americana, e ela veio para o Brasil, talvez na esperança de evitar a persecução penal, e os Estados Unidos pediram a extradição, ou seja, para enviar essa brasileira para os Estados Unidos para que ela pudesse responder pelo processo criminal. E vocês talvez saibam que o Brasil não extradita brasileiros. O Brasil não extradita brasileiros. Só que nesse caso, pela força política dos Estados Unidos e com base nessa regra de perda de nacionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa pessoa, ao passo que ela se naturalizou americana, ela tinha perdido a nacionalidade brasileira e, por conta disso, poderia ser extraditada. Então, veja, esse é um case, mas isso é extremamente raro na prática, não costuma acontecer. E uma outra coisa que é muito importante ressaltar, que mesmo quem eventualmente venha a perder a nacionalidade brasileira por naturalização em outro país, pode readquirir a nacionalidade brasileira a qualquer tempo. O processo não é complexo. Então, não é, assim, um bicho de 7 cabeças. Eu espero que agora eu tenha conseguido ser mais claro a esse respeito. Se ficou alguma dúvida, basta direcionar no chat. Eu vou ver se tem mais alguma outra pergunta, que pelo tempo a gente está quase encerrando esse evento. Doutora, você acha que ficou claro dessa maneira? Eu acredito que sim. Doutora Flávia, ou o Joey, né, que fez a pergunta? Uhum. Deixa só eu verificar se eu consigo localizar aqui as outras perguntas. Ó, o doutor Eduardo, ele colocou o link da página do Facebook e do Instagram da nossa Comissão de Direito Internacional no chat. Então, quem tiver interesse em acompanhar os próximos eventos da Comissão de Direito Internacional, eu exorto que curta as páginas e nos acompanhe, porque vai vir muita coisa interessante. Doutora, aqui uma perguntinha de concurso público. Ai, ai, ai. Da doutora Ellen. Perguntinha para fazer a gente pensar um pouco. Se uma pessoa perdeu a naturalização
não por ter cometido crime, pois se a pessoa perdeu a naturalização porque cometeu um crime, mas depois verificou-se um erro... Não, eu acho que eu não entendi bem a pergunta, doutora Ellen. Se uma pessoa perdeu a naturalização não por ter cometido crime, pois foi verificado um erro no certificado dele, como proceder? Doutor, realmente acho que essa pergunta não ficou clara. Se quiser depois mandar para a gente no chat das nossas redes sociais, a gente pode tentar esclarecer essa questão. Eu acredito que é isso, doutora. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Assim, eu não sei se eu entendi a pergunta da doutora, mas assim, nós estamos com algumas situações de algumas solicitações de refúgio em que o documento do refugiado ou o documento da pessoa que está solicitando naturalização tem algum tipo de inconsistência. Então, isso acaba demorando um pouco mais o processo de naturalização e tem que comprovar de onde que vem o erro, porque assim, para você solicitar a documentação, o primeiro documento, você precisa fazer uma tradução, né, de alguns documentos e às vezes usa-se o passaporte, verifica-se a possibilidade de mudar o nome. Então, às vezes, por alguma inconsistência de uma letra ou de um nome, acaba atrapalhando um pouco mais o processo de solicitação de refúgio ou até mesmo de naturalização. E, inclusive, eu tenho um amigo que está nessa situação, né? Então, precisa entrar em contato com o CONARE, porque a questão do refúgio e do visto permanente, né, é eles quem verificam essa situação. Uma vez concedido daí o visto de refúgio, a pessoa atendendo os requisitos, ela consegue solicitar a naturalização, mas assim, os documentos eles precisam ser regularizados. Aí provavelmente vai ter que ir em busca dos documentos originais, fazer uma sugestão, tá? Não aconteceu comigo ainda, eu não peguei esse caso em concreto. Mas eu acredito que você vai precisar fazer uma busca nos documentos originais e traduzir por meio de um tradutor juramentado, né? Para que seja feita a correção desse documento. Eu entendo que cabe ali, por uma questão de erro, se foi denegada o pedido de naturalização por uma questão de erro e esse erro for comprovado, eu acredito que pode-se entrar até pela via judicial, né? Por uma solicitação para verificar documento, se não conseguir na via administrativa, que tudo hoje está online, né? O sistema de naturalização está online também, mas se não conseguindo, eu acredito que pode entrar pela via judicial e demonstrar que houve erro, né? A pessoa tem um... E aí fica a critério do judiciário decidir a questão. Doutora, então, pelo horário, em nome de todos, agradecemos pela experiência compartilhada, pela boa vontade, inclusive nos detalhes, para nos esclarecer as mais variadas questões ao entorno do universo da nacionalidade brasileira, dos vistos, dos refugiados. Gostaria de agradecer também ao doutor Eduardo, né, pelo seu brilhantismo, pelas intervenções sempre pertinentes. Se o doutor Eduardo quiser fazer alguma consideração final, a palavra te é concedida. Doutor Ricardo, muito obrigado. Gostaria só de agradecer a doutora Sheila e realmente parabenizar. Foi uma exposição muito boa e muito didática. Se vê realmente que a doutora tem uma experiência prática de muita importância. Eu fiquei assim, bem esclarecido. Lógico que se tiver algum caso em concreto aqui, com certeza eu vou falar com a doutora para perguntar mais alguma coisinha ou outra, que sempre surge aquela dúvida na prática, não é? Mas meus parabéns e cumprimento também os colegas, doutor Olis, doutor Ricardo e os demais presentes. Obrigado. Doutor Olício, igualmente, agradeço mais uma vez por prestigiar o nosso evento. Se quiser fazer alguma consideração de fechamento. Claro que quero, sim. Primeiro, parabenizar toda a sua comissão, na pessoa do doutor Eduardo Bergossi. Te confesso, particularmente fiquei encantado, porque para mim a exposição e a maneira com que foi conduzida essa reunião foi muito enriquecedora, muito. Eu diria que o que o senhor nos proporcionou nessa noite foi uma reunião educadora, porque fomentou o conhecimento para pessoas, obviamente, que não têm o mínimo de noção, e a professora e a doutora Sheila Cruz também, de forma muito simples, de forma muito objetiva, colocou de forma paulatina que todos
pudessem, obviamente, ter entendimento do que foi exposto. Muito obrigado, foi um prazer realmente participar e, com toda certeza, nas próximas farei tudo para estar presente com os senhores. Muito obrigado, obrigado mesmo. Boa noite. Só podemos agradecer o constante apoio da diretoria. Quero agradecer também todos. Hoje, realmente, nós não temos aqui um auditório, temos um auditório virtual, mas pelo número de presentes, eu posso dizer que nós temos casa cheia. E é realmente uma satisfação muito grande conseguir fazer um evento que agregue valor para tantas pessoas. Lembrando que esse evento ele foi gravado, então né, a gente vai alcançar ainda mais pessoas. E é muito interessante, porque essa é a proposição da Comissão de Direito Internacional. Vocês percebam que a doutora Sheila, o doutor Eduardo, eles são membros da comissão. Então, a Comissão de Direito Internacional, ela busca ter esse diferencial que é abrir espaço para os seus membros, muitas vezes, garimpando novos palestrantes, novos comunicadores. Esse tema, por exemplo, a gente poderia ter trazido convidados externos, mas para que eu vou trazer um convidado externo se eu tenho tanta experiência dentro do núcleo da minha própria comissão? E a gente, né, no âmbito da Comissão de Direito Internacional, além das lives, a gente faz grupos de estudos. Esse tema, cidadanias, uma semana antes desse evento, a gente se reuniu todos os membros e a gente fez um grupo de estudos que foi maravilhoso, extremamente agregador, né? E nós também fazemos um trabalho que eu acho que é muito interessante, que é de desenvolver a comunicação, desenvolver a oratória dos membros. A gente tem um grupo à parte, onde a gente faz uma série de dinâmicas. Então, a comissão é muito importante, ela tem que agregar valor ao meio social, ela tem que agregar valor aos advogados, mas, na minha visão, é muito importante que uma comissão ela agregue valor real aos membros. Dito isso, eu deixo o meu convite aos advogados, aos estagiários, que tenham aos advogados, às advogadas, aos estagiários, às estagiárias que tenham interesse de comungar dessa nossa comunidade de trabalho. Vocês são meus convidados e vocês serão muito bem-vindos. Feita essas considerações finais, eu gostaria realmente de agradecer a todos vocês e encerrar. Muito boa noite, um forte abraço do lado esquerdo do peito. Boa noite, obrigada. Boa noite, doutor.